A paz do Senhor, meus amados em Cristo. Mais uma vez voltamos hoje com uma coisa boa, diferenciado. Vamos hoje meditar sobre Jonas. Amém? Sobre a situação de Jonas, o profeta que fugiu da presença de Deus. Deus envia Jonas para Nínive e Jonas pega uma passagem e vai para Tarsis. Jonas era um hebreu, um homem da linhagem do Senhor, e aconteceu essa desobediência da parte dele, que ele fugiu para Tarsis e não levou a mensagem de Deus para Nínive. O caso é, por que ele fugiu? Qual era o motivo de Jonas ter fugido? São coisas que a gente precisa entender um pouco, né? Não simplesmente falar que ele foi um medroso, ou que ele foi um covarde. Acredito que nessa época, Nínive, há grandes possibilidades de ser a capital de Assíria, ok? E a Síria era um país localizado no norte da Mesopotâmia que surgiu aí por volta de 2300 anos antes de Cristo. A Síria surgiu a sua primeira capital, chamado Assur, que já era o nome de um demônio. Cresceram financeiramente, montaram o seu exército como a areia do mar. Então os sírios eles começaram a ter um poderio no norte da Mesopotâmia. E acredito que os assírios então eles começaram a invadir diversos países no norte da Mesopotâmia. Segundo as Reis 15, versículo 28 e 29, vamos encontrar uma passagem em que eles atacam 36 países governados pelo rei chamado Tiglat-Pileser. E depois de muitos anos, os assírios eles se dominaram. Então, acredito aí que Jonas estava nessa situação. Ele sabia com quem estava se metendo. Ele sabia que iria para uma capital de um país fortificado. Se ele falasse que era hebreu, o crente morreria, não escaparia. Acredito que esse foi o fato que amedrontou Jonas a não ir a Nínive. Mesmo sendo cativo dos assírios, com certeza lá tinha muito povo de Deus, e esse povo de Deus precisava ouvir a palavra. E esse profeta foi escolhido para enviar essa nação cristã que estava em Nínive. Mais de 2000 pessoas estavam lá para ouvir a palavra do Senhor. E Deus precisava desse homem, Jonas. E Deus dá ordem para ele ir a Nínive, e ele foge, compra uma passagem para Tarsis. Portanto, vamos dar uma lida no capítulo 1 de Jonas, para que nós possamos abrir nossos entendimentos e vamos discutir um pouco mais sobre essa parte do capítulo 1 de Jonas. Amém? Diz assim no capítulo 1 de Jonas: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jópia, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois a sua passagem, embarcou-lhe para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento, e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava em ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um aos seus deuses, e lançaram no mar a carga que estava no navio, para aliviar o peso dele. Jonas, porém, havia descido ao porão e deitado, dormindo profundo sono. Chegando-se ele, o mestre do navio, lhe disse: O que se passa contigo agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus livre-te de nós, para que não perecemos. Dizia uns aos outros: Vinde e lançamos sorte, para que saibamos por causa de quem sobreveio esse mal, e lançaram a sorte. E a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disse: Declara-nos agora por causa de quem sobreveio
sobreveio o mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo é teu? És tu. Ele lhe respondeu: sou hebreu. Tema ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram pasmados em grande temor. Eles disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Diz-lhe: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Responderam-lhes: tomai-o e lançai-o ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa vos sobreveio esse grande tempestade. Entretanto, os homens removeram, esforçou por alcançar a terra, mas não podia, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra ele. Então clamaram ao Senhor e disse: ó Senhor, roga-me-te que não perecemos por causa da vida desse homem, e não faça cair sobre nós esse sangue quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como o provem. Lançaram Jonas e lançaram no mar, e cessou o mar a sua fúria. E temeram, pois, eles os homens em que o extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para tragar-se Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Está aí a história do capítulo 1. É um fato difícil, né, que Deus ele manda ele ir, realmente, como mencionei, e ele compra uma passagem para Tarsis. Mas de repente aí, quando ele comprou a passagem, entrou no navio, desceu ao porão do navio e estava num profundo sono. Acreditava que nada ia acontecer. O que essa história de Jonas nos traz nos dias de hoje? O que ocorre nos dias de hoje vinculado à interpretação desse capítulo? Acontece que tem muita gente, tem muito Jonas aí, tem muito crente que está passando por provação, por vendavais, por fugir da presença de Deus, ou por estabelecer projetos, interesses particular sem consultar a Deus. Ok? Sem dúvida nenhuma, há muito crente dentro de tempestade porque fugiu e desobedeceu a ida do Senhor. Acontece que, infelizmente, é muito Jonas, muitos crentes sofrendo, muitas pessoas gemendo, e às vezes não acreditam, e às vezes começa a se perguntar o que aconteceu. Por isso, tudo que nós vamos decidir na casa de Deus, na obra de Deus, há uma necessidade grande de nós buscarmos uma resposta para isso. Ah, eu vou comprar um carro? Peça uma resposta para Deus. Eu vou casar? Peça uma resposta para Deus. Eu vou viajar? Peça uma resposta para Deus. Há uma necessidade que Deus esteja na nossa frente. Que não, então, como ele disse para o profeta Isaías: os seus pensamentos não são os meus pensamentos, e nem o seu caminho os meus caminhos. O apóstolo Paulo disse: não vivo mais o eu, mas Cristo vive em mim. Somos uma nova criatura. Então, para que as coisas venham a dar certo, para a gente não entrar numa tempestade dessa como Jonas entrou, precisamos consultar tudo o que vamos fazer para Deus, particularmente financeiro, conjugal, espiritual, viagem, consultar a Deus aonde nós estamos, o que vamos fazer, o que vamos pregar, o que vamos falar, porque nós não somos mais nada a não ser uma ferramenta. E essa ferramenta aqui, Jonas, ele fugiu da presença de Deus e a coisa ficou apertada. E disse que o mar havia um grande alvoroço, então os marinheiros começaram a se preocupar, que estava tão forte que a força do mar parece que ia quebrar o navio. A coisa pega, filho. A coisa aperta se nós errar o caminho. A coisa começa, a tempestade começa a aumentar. E é exatamente o que aconteceu. Então, aqui nós lemos que os marinheiros jogaram os seus pertences para fora. Ou seja, às vezes nós vamos começar a perder muita coisa por errar o caminho. Temos que jogar o pertence,
temos que vender algo para pagar algo, temos que, às vezes, muito casamento é derrotado porque erra o caminho, não tem dinheiro. Muitas das vezes, muitas empresas são falidas porque errou o caminho e a empresa fale. O vento começa a apertar. Por isso que tem que consultar para onde nós vamos. Se estamos verdadeiramente no caminho certo que o Senhor quer que nós estejamos. É aqui que Deus quer. Ele tem que consultar, porque a coisa pegou. Aí os marinheiros descem ao porão e Jonas estava dormindo um profundo sono. Aí o marinheiro acorda Jonas e diz: por que tu está dormindo? O crente está na prova, o crente está gemendo e está dormindo. Ou seja, não quer orar, não quer jejuar, errou o caminho, agora fica aí crente 6 horas, pede oração para todo mundo, pede oração para fulano, ele não desce mais o joelho, está no profundo sono esperando só a oração dos irmãos. Não é assim que funciona, não. Claro, temos que viver união, mas não é só a oração dos irmãos. É a necessidade que acorda. Jonas, acorda, filho. Acorda, nós erramos o caminho, agora vamos acordar e buscar a misericórdia de Deus para nós atravessarmos do outro lado e quem sabe Deus vai descer a sua misericórdia. Exatamente isso. Jonas acordou e eles perguntaram: clama ao teu Deus, talvez assim ele te ouvirá. Que Deus é o seu? E ele diz aqui no capítulo 9, respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Jesus de Nazaré. Nós temos aqui no navio um homem que serve o Deus do céu e da terra e estamos na tempestade. Às vezes a gente pensa: eu sou crente e não vai dar nada, né? Eu sou crente e eu vou e Deus tem misericórdia. Cuidado, Deus vai ter misericórdia, mas que a tempestade vai aumentar, vai, e de repente você não pode voltar. Então ele diz: eu sou hebreu, eu sou crente, eu sirvo Deus. Ele diz aqui claramente, ó: Deus do céu e da terra e o mar. Eu sou o Deus de Israel, eu sou dos hebreus, eu sou da terra de Jerusalém, da linhagem de Israel. Eu sou o do Deus que abriu o mar vermelho, eu sou do Deus poderoso. E está numa situação dessa, com um profundo sono, dentro da tempestade, dormindo, fugindo da obra de Deus e quer ser abençoado. Vai ser meio difícil. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Eles disseram: que isso que fizeste? Pois sabiam que o homem que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Ou seja, até os marinheiros entenderam o mistério. Rapaz, estamos nessa situação porque você fugiu da presença de Deus. Nós estamos nessa dificuldade que nós fugimos da presença de Deus. Se eu soubesse, não tinha nem jogado pertence fora, tinha jogado você, crente, do navio. Exatamente isso. Então acontecendo, então o que faremos então? Aconteceu o que for necessário. Vamos jogar esse rapaz, porque mesmo os marinheiros perguntando, eles ainda tentaram levar o navio. Diz que aqui no versículo anterior que eles remavam, mas quanto mais remavam, mais as ondas se açoitavam e eles não conseguiam chegar à margem, em terra seca. Aí foi o fato, filho. Não teve opção. Ou morre Jonas, ou morre todo mundo. Ou seja, ou você toma uma decisão, ou a sua casa não vai prosperar. A tua igreja não vai prosperar. Ou você toma uma decisão e se prostra no erro que você fez, reconhece que você errou, ou quem está com você vai padecer e você também. Essa é a interpretação dessa história. Lançaram então Jonas no mar. Quando Jonas sai e fala: foi eu que errei, ele lança no mar. Aí vem o que? A misericórdia, porque quando ele lança no mar, sem dúvida, ele fala assim: eu vou me matar para que essas pessoas vivam, porque sem dúvida ele não teria força em nadar até a terra, porque o mar estava com um alvoroço muito grande. Então Jonas lançou a morte, lançou a profundeza da morte. Foi o que aconteceu. Mas como Deus é misericordioso, Ele quer que eu e você façamos a obra. Se prostra do teu erro, que mesmo que você entra no profundo do mar, Ele vai fazer você ir à terra, porque Ele confessou: foi eu que errei. Então agora que nós erramos, vamos confessar que erramos, vamos nos lançar. Lançou no mar, e disse que veio um peixe e o tragou. Na verdade, quando Deus manda a baleia o tragar, ali era um livramento, filho.
Era um livramento, porque Deus sabia que ele não ia conseguir nadar com os teus braços até a margem da terra seca. E Deus sabe que você errou e que você não vai conseguir. Mas ele agora, quando você se prostrar, eu errei, ele vai agir com misericórdia. Pode vir os vendavais, quando você se prostra, o diabo se levanta. Eu errei, aí a bênção vai chegar. Entrou 3 dias no ventre da baleia. E 3 dias no ventre da baleia começou a clamar, ou seja, ele mesmo lançando no mar, ele teve um lugar para clamar. Ele começou agora, eu vou despertar do sono. Aqui no ventre da baleia eu vou clamar. Eu vou pedir a misericórdia. Quem sabe ainda eu não vou lá fazer a obra que Deus mandou. Agora ele começou a sonhar em fazer o que Deus mandou. Porque ele entendeu, se tivesse feito, se tivesse ido para Nínive, não teria passado por esse estreito, como nós costumamos dizer. Não é verdade? Assim aconteceu. E com 3 dias, ele orando no ventre da baleia, a baleia vomita na terra, livrou da morte. E agora Deus no capítulo 3, ele vai clamar em Nínive. Né? Ele vai clamar em Nínive. Capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez Jonas, dizendo: Desperte, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Ou seja, os planos de Deus, filho, ele não volta atrás. Se ele quer que alguém vá para Nínive, ele vai levar. Se Jonas tivesse morrido, ele levantaria outro, mas teria que ser Jonas. Ou seja, há lugar que é você que tem que ir, a responsabilidade é sua. Não adianta você pedir o pastor da igreja, pastor, ora por mim, vai por mim. É você, filho, não adianta. Tem coisas que, mas eu não tenho ferramenta. Tem, você foi escolhido, você é um instrumento de Deus. É você que vai. Jonas passou por tudo isso para ir para o mesmo lugar. Se ele tivesse obedecido antes, não teria passado pelo vale da morte, no caso, né? Ele teria feito. Ele vai lá e o que acontece? Ele consegue conquistar os nenivitas. As pessoas, mais de 20 mil cristãos que estavam lá, ele conseguiu conquistar essas pessoas para Deus. Foi isso. Essa é a história de Jonas. E temos que ter muito cuidado para nós não errarmos os caminhos. Voltamos ao que eu mencionei no diálogo. Vamos consultar a Deus o que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo, aonde nós estamos. Vai sair da tua igreja? Consulta ao Senhor. Vai entrar em uma igreja? Consulta ao Senhor. Pede a resposta de Deus para tudo que nós fomos fazer, porque a obra não é sua, filho. A obra na tua vida não é tua, é do Senhor Jesus. Ele que vai te usar, talvez nos Estados Unidos, na Alemanha, na favela, no beco, na rua, dentro do ônibus. É Deus que vai conduzir você. E se nós não obedecermos, misericórdia, não vamos passar por isso. Fique na paz do Senhor e que essa palavra venha penetrar no coração de vocês. E me dê um like, me segue no meu canal, assina lá, nos acompanha, que quando o nosso canal crescer, a gente cresce junto. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.